Vamos falar agora do choque hipovolêmico. Então, ele vai ser um distúrbio agudo da circulação, ele vai ser caracterizado pela queda real do volume circulante, que vai ocasionar o desequilíbrio entre a oferta e o consumo do oxigênio para os tecidos, e as principais causas são hemorragias, vômitos, diarreia, diurese maciça, queimaduras, onde a pessoa perde muito líquido, né? Pode ser classificado em 4 classes de acordo com a porcentagem da perda de sangue. Então, ele pode ser classificado, né, em classe 1, quando a pessoa perde 15% do volume sanguíneo. Em classe 2, de 15% a 30%. Em classe 3, de 30% a 45%. E classe 4, acima de 45% de perda do volume de sangue circulante. No atendimento pré-hospitalar, gente, são mantidas as prioridades A, B, C, D, E do trauma, com foco na garantia de oxigenação, né? Se o paciente está em choque, ele está com falta de oxigênio. Então, a gente vai manter todo o suporte básico de vida, mas a gente vai ter um olhar ao oxigênio, tá? Oferta de oxigênio. O controle de hemorragias, ele deve seguir os seguintes passos, ó. Primeiro, a gente vai fazer uma pressão manual direta no local da lesão. Então, são aqueles curativos compressivos. Depois, a gente tem os torniquetes, que a gente só aplica nas extremidades. Agente hemostático, né? Então, a gente vai usar agentes hemostáticos para o tronco. E somente após a detecção da falha em conter o sangramento que o socorrista deve avançar na sequência citada, tá? Então, ele vai tentando primeiro a compressão manual, né? E assim por diante, ele vai avançando conforme a necessidade. Intervenções de enfermagem, pessoal, no choque hipovolêmico. Então, a gente vai ter que ter um monitoramento dos parâmetros hemodinâmicos, nível de consciência, perdas volêmicas. Quais são os parâmetros hemodinâmicos? Sinais vitais, né? Estabelecimento de acessos venosos periféricos de grande calibre, porque a gente vai ter que infundir soluções rapidamente para esse paciente. Cateterismo vesical de demora, porque eu tenho que ter um controle do que ele está perdendo de diurese. Assistência na administração de sangue e hemoderivados e promoção do conforto, né? Eu tenho que manter esse paciente com todo o conforto possível. Vamos agora para o choque cardiogênico. No choque cardiogênico, a caracterização é que ocorre uma falha do coração. Então, isto é, o coração ele não consegue enviar, né, o sangue com oxigênio para todo o organismo. Então, ele não consegue mandar, certo? Todo esse sangue. Etiologias. É um distúrbio do ritmo ou da condução, as arritmias, desordem estrutural, então pode ser por um infarto, e a ação de determinadas toxinas. Na sepse, ele também pode entrar em choque cardiogênico, tá? Fatores de risco. O que pode levar a ter um choque cardiogênico? Infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, miocardiopatias, arritmias, distúrbios eletrolíticos, ou seja, distúrbios que vão afetar diretamente o coração. Principais ações de enfermagem, ó. Então, afastar a causa base, monitorização hemodinâmica, realizar a ausculta cardíaca e pulmonar. Então, uma hipofonese de bulhas e crepitação são sinais de edema agudo do pulmão. Quando eu tenho aquele som das bulhas cardíacas bem abafado, baixo, né? Ou crepitação, isso me indica que ele está evoluindo para um edema agudo de pulmão, avaliação do manejo da dor, estabelecimento de acessos venosos calibrosos, administração de líquidos, providenciar exames, então a gente vai realizar eletrocardiograma, gasometria arterial, lembrando que quem colhe é o enfermeiro, quem realiza o eletrocardiograma também é o enfermeiro. Administração de drogas vasoativas, dopamina, dobutamina, nitroglicerina. Melhorar o nível de consciência, monitorização do funcionamento da bomba de infusão, né, e balão intraórtico, aliás, a gente vai cuidar desse paciente, a gente vai assistir esse paciente o tempo todo, tá? Choque obstrutivo. Ele ocorre, gente, quando existe uma obstrução, uma oclusão do fluxo de sangue nos grandes vasos. Então, a gente vai citar as principais causas. Por exemplo, tamponamento cardíaco,
pericardiossentese, embolia pulmonar, né? Anticoagulação sistêmica e trombólise, pneumotórax hipertensivo. Então, quando eu tenho uma obstrução que impede que grandes vasos levem esse sangue oxigenado para os tecidos, eu entro num quadro de choque obstrutivo, certo? E entre o choque obstrutivo, nós temos o choque anafilático, que ele vai ser causado por uma reação alérgica grave, né? Quando os pacientes que já produzem anticorpos para substâncias estranhas desenvolvem uma reação ao antígeno, então uma reação alérgica grave. Quem já nunca ouviu falar de pessoas que são alérgicas a picadas de abelha, por exemplo? Ela desenvolve um quadro tão agressivo de alergia que impede a oferta de oxigênio e nutrientes para as células, entrando num quadro de choque anafilático. Esse processo requer que o paciente tenha sido previamente exposto a essa substância, desenvolve-se em cerca de minutos até 1 hora e em 12 horas os sintomas podem retornar mais ou menos severos. As principais células envolvidas são mastócitos, que são as células de defesas, eosinófilos, que também são outras células de defesas, e os basófilos, todos eles são leucócitos, tá? São tipos de leucócitos. E os mediadores oriundos de sua degranulação, então histamina, prostaglandinas, bradicinina, são aquelas substâncias que são eliminadas durante esse combate aí dos nossos leucócitos.